Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no que aconteceu no dia de hoje no mercado financeiro. Então vamos para o nosso cálculo de arbitragem global ajustado. Então logo no início do pregão, ontem nós tínhamos um fechamento na região dos 180, 342. Né? O S&P 500, no início do pregão às 9, ele estava tendo uma alta de 0,21. Já o Nasdaq, uma alta de 0,70. Commodities tendo uma alta de 0,26 e o DXY tendo uma alta de 0,34. E o Infut, às 9 ele abriu na região dos 182.750 pontos. Né? Então, o Delta Global, nesse caso, ele estava positivo. Então, a expectativa era de alta na abertura para o mercado global, tá? E com viés de alta. Mas aqui no nosso cálculo de arbitragem, o que que deu? Ele deu venda, mercado esticado, né? Embora na arbitragem aqui ele esteja barato, né? Então não é porque o mercado está barato que é para você sair comprando, né? Então o nosso modelo aqui ele consegue fazer essa precificação e trabalhar dessa maneira, né? Então muitas vezes o mercado está barato e ele é para estar vendedor, né? Porque o viés é de venda, enfim, local, né? Inclusive hoje o mercado local ele trabalhou diferente do mercado global. O mercado global em média tendo uma alta de 0,80. Então deixa eu dar uma olhada aqui. O S&P 500 estável, né? 0,07. Enfim, Nasdaq tendo uma alta de 1,04. Então o Nasdaq teve uma alta forte. O DXY, deixa eu dar uma olhada, DXY. O DXY uma alta de 0,17. E commodities, vamos dar uma olhada em commodities, uma leve queda de 0,02, né? Então, o mercado hoje assumindo maior risco, né? Global e local, ele em risk off, né? Venda forte, inclusive o nosso modelo ele acertou mais uma vez. Vamos olhar como que funcionou o mercado no dia de hoje. Passar para o gráfico aqui. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma venda que foi acionada abaixo da região dos 182.210. Então o mercado ele perdeu o fechamento anterior, né? Os 182.770, enfim, e veio trabalhar próximo dessa região do gatilho, enfim, até no primeiro momento aqui tentou acionar o gatilho, depois ele corrigiu, enfim, e fechou abaixo aqui, já acionando o gatilho de venda, né? Depois ele veio buscar patamares mais baixo, fazendo a mínima do dia, para depois ele estopar essa venda, né? Depois acionou de novo, enfim, ele ficou num zigue-zague aqui, trabalhando próximo dessa região, né? Então, começou a ganhar muita força abaixo dessa região aqui de 182.210 e acima ele começou a enfraquecer, né? Então, a força compradora começou a ficar fraca dessa região. Depois ele acumulou preço, né? Ele estopa, ele tem um repique aqui, enfim, começa a trabalhar acima da média de 9 e estopa essa venda, né? Ficando acima dos 182.210. Ele trabalhou nessa região desde as 11 da manhã até 1h30 da tarde, né? Então ele vinha trabalhando acima, sem nenhuma volatilidade, enfim, dentro do nosso chamado range, né? Entre a compra, a venda e o fechamento. Então aqui ele perdeu volatilidade, enfim. E estava até ameaçando, né, vir testar essa região do fechamento. Depois com a notícia local, né, o mercado parece que teve notícia, enfim, e isso fez o mercado descer ladeira abaixo, né? E aí ele aciona a venda, então gatilho de venda acionado, enfim, e dessa vez sem nenhum stop na operação. E aí ele veio trabalhar nessas regiões para depois vir pegar o alvo da venda e fazer a mínima do dia, né? Abaixo do alvo, né? E chegando na região dos 178.834 pontos. E vamos dar uma olhada em quantos pontos que ele andou, né, a nosso favor. Então essa venda aqui ele andou cerca de 3.346 pontos e o alvo 2.223 pontos. Então nada mal, enfim. E no período da tarde ele aciona a venda sem nenhum stop, né, nessa operação e descendo quase que em linha reta, né, para o alvo e depois trabalhando abaixo dele. Então esse foi o Infut no dia de hoje, enfim, gatilho de venda acionado
e o mercado local aqui trabalhando diferente do mercado global, né? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar subiu forte hoje, né? Então o dólar aqui eu tinha uma compra acima dos 4.921. Enfim, ele assou nessa compra, né? E já veio pegando o nosso alvo aqui na região dos 4.929 e depois trabalhou acima dele, né? Chegando na máxima do dia e até rompendo a máxima do dia, né? Andando cerca de 34 pontos para depois corrigir, enfim, devolveu essa alta, veio próximo da compra aqui, né? Testar essa região para depois ele ganhar força, né? No período da tarde, enfim, após a notícia, o dólar explodiu, né? E aí veio acionar novamente essa compra, enfim, e trabalhar cerca de 118 pontos, né? Uma alta de 2,41 aí em relação ao acionamento do gatilho de compra. E foi bem interessante, né? O dólar no dia de hoje, enfim, o gatilho de compra foi acionado sem nenhum stop na operação, ele andou acima dos 100 pontos. Então esse foi o dólar de hoje. É claro que quem entrou na operação, enfim, foi ajustando o seu stop gain, né? Para depois até observar o padrão que ele está fazendo próximo a essas regiões aqui para uma nova reentrada, enfim, nada impede de você conduzir o trade dessa maneira, né? Mas em linhas gerais, na segunda oportunidade aqui nesse teste, ele te deu outra oportunidade de entrada, né? Então ele corrigiu, estava bem esticado, corrigiu e acionou novamente a compra, enfim, e andou mais de 100 pontos a nosso favor, né? Então esse foi o dólar de hoje, inclusive gap fechado, né? Tinha esquecido, ó, essa linha aqui é gap. Tinha gap para fechar nessa região, gap nessa região que foi fechado. Enfim, esse é o dólar, né? Inclusive chegando no preço justo, né? Na região dos 5,001 e trabalhando acima dele, né? Então chegando até em todos os alvos. Aqui é um outro estudo que eu tenho, um gráfico diário, né? Ele bateu também nessa região. Enfim, esse foi o dólar no dia de hoje e o mini índice, né? Agora eu queria chamar a atenção de vocês pro fluxo, né, do mercado global, enfim, fazer uma análise mais macro. Repara no Infut, né, mini índice, e aqui no nosso indicador nós temos dois indicadores, o FSB Carry Trade Análise e o FSB Master Flow, né, que vai analisar o fluxo dos grandes players. E aqui ele está analisando o Carry Trade, né, quando começa o Carry Trade, e enfim, e reparem, né, que o carry está forte aqui, foi forte no dia de hoje, né? Então o institucional já começa a olhar por compras, né, em toda essa queda. Então de olho também nessa queda, enfim, na absorção, né? Então carry forte hoje, enfim, aqui também teve carry trade. No dia 11 também teve, enfim, então institucional aproveitando e fazendo suas compras. Teve venda também, né? Entrou vendida aqui, entrou vendida aqui. Mas agora nessa queda está tendo uma absorção forte também por parte do institucional. Então ficar de olho nessas quedas, né? E principalmente, né, no carry aqui que está rolando no decorrer dos dias, né? E esse é o nosso mercado. Enfim, o nosso mercado ele, na semana ele está trabalhando na contramão, né, dos Estados Unidos principalmente. Então ficar de olho nisso também. E é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto Estudo Quant em Trade com dados, né? Trazendo aqui para vocês mais um fechamento do mercado e os gatilhos que foram acionados nas respectivas operações, enfim, trabalhando com o nosso conceito, né, de um trade quantitativo, onde o mercado é calculado, né, e nossos padrões de movimento de preço acabam identificando, né, os pontos de volatilidade, né? Então esse padrão de movimento de preço a gente acaba identificando os principais pontos de entrada, de saída também das operações, enfim, a maneira que vocês conseguem entrar e controlar o seu stop, né? Então não faz sentido nenhum você estar comprado se o stop já foi acionado da venda, né? A volatilidade para queda foi perdida, e não faz sentido nenhum você estar vendido, né? Se essa venda também já foi perdida, enfim, o stop aconteceu e a volatilidade foi perdida, né? Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados.
se inscreva no nosso canal e continue acompanhando as nossas análises.